Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast. E esse podcast de hoje vai ser inusitado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os bastidores de um podcast. Para vocês que têm medo, às vezes quando a gente convida para vir gravar um podcast com a gente e fica um pouco com medo, vamos contar um pouco de histórias aqui, vamos falar das pessoas que estão do outro lado do podcast. Estamos aqui com o Henrique. Bem-vindo, Henrique. Valeu, valeu. Eu que agradeço a presença, né? Também dar um alô pro Caio, né, que não conseguiu tá É, hoje aqui. infelizmente hoje o Caio não pôde estar presente aqui com a gente, mas vamos lá, o compromisso é o compromisso, a gente tinha combinado já e estamos aqui para gravar com o Henrique hoje. Bora lá. O Henrique, pessoal, ele é do SampaCast, é um projeto aí da prefeitura ou é do É, governo? prefeitura, Da prefeitura. prefeitura, é um projeto da prefeitura, onde a gente grava aqui os nossos podcasts, ele está sempre no nosso apoio aqui, ele que está por trás das câmeras, por trás do som, e hoje a gente está trazendo ele aqui para contar um pouquinho aqui pra gente. Ô Henrique, quanto tempo já que você faz esse trabalho? Conta aí pro pessoal. Cara, eu tô aqui desde setembro, né? O projeto, inclusive, né, o SampaCast, ele é bem recente, né? Ele tá mais ou menos há um ano na unidade de Pinheiros, mas ele começou a ter essa expansão a partir de setembro, que foi quando eu e os outros funcionários acabaram entrando, né? Inclusive, a gente ainda está, nesse projeto de expansão, a gente tá abrindo para várias outras unidades, né? A gente tem um projeto para abrir em Tamanduateí, mais um Sampaquete também dentro da sede da AD Sampa, então tem muita coisa boa vindo por aí. Bacana. Então você tá desde de setembro que você tá Isso. no projeto. Já gravou muita coisa, acredito Vixe, eu. já vi de tudo aqui. Bacana. O nosso canal é mais focado para empreendedorismo, mas eu acredito que você grava de um tudo aqui, Ah, né? aqui dá pra ver de tudo, que nem eu falo, né? Aqui você encontra desde de um grupo de meninas fazendo um podcast sobre fofoca da escola, Nossa. até um podcast sobre imigrantes venezuelanos falando sobre o processo de imigração aqui no Brasil. Então, assim, essa é que é a grande magia, assim, né, da nossa profissão, né? A gente consegue ver várias histórias, conseguir enxergar um pouco de tudo e, assim, pra gente é muito enriquecedor isso, né? É incrível. E enfim, você falou sobre a profissão. E o que que seria a sua profissão exatamente? O que que é o que você faz? Aí conta pro Bom, no pessoal. caso, eu sou um técnico audiovisual, né? Então, aqui a gente vai estar basicamente operando toda a parte técnica do podcast, né? Então aqui a gente vai estar ocupado com toda a iluminação, com as câmeras aí que eu tô falando com vocês, os microfones aqui. E não só isso, a gente também, né, aqui pelo menos no SampaCast que a gente faz, né, muitos dos estúdios eles acabam enviando a gravação bruta, né? Então eles pegam, né, os takes de, né, esse plano de 3 câmeras que a gente tem e eles mandam o bruto das 3 câmeras para que você faça a edição do jeito que você quiser. Aqui a gente faz um pouco diferente, até como um ponto de acessibilidade para o munícipe, né? A gente já entrega o vídeo já editado a partir da mesa de cortes, né? Então a gente mesmo já faz esse processo para o munícipe para também facilitar e para que ele possa, né, divulgar nas plataformas, né? YouTube, Instagram, TikTok e por aí vai. Não, legal. Esse é o oitavo vídeo que a gente grava aqui com vocês. É o oitavo vídeo que vai estar lá. E eu sou de uma geração um pouco mais antiga, É. né? Minha filha fica pegando no meu pé algumas coisas. E você aí que já é de uma geração mais nova, e minha filha é de uma geração mais nova ainda. E ela falou pra mim que o que a gente grava a gente divulga como podcast, mas não é um podcast, é um videocast. Videocast. Porque ela falou que se fosse podcast teria que estar nas plataformas de De áudio áudio. também. É isso mesmo? Você aí que é da área, o que que você tem a falar sobre É isso? um pouco isso, mas assim, meio que é tudo um pouco de junto, assim, né? Porque querendo ou não, né, a gente tá pensando em videocast, né? Mas o que você tem aqui no videocast, você também pode jogar dentro de um podcast normal, né? Você pode misturar as duas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tá gravando um videocast, mas você pode pegar só o áudio dessa gravação e jogar no Spotify para que você possa vender como um podcast, né? Ah, entendi. Porque ela puxou minha orelha. Ela falou, pai, você tá divulgando como podcast, mas não é um podcast. Eu falei, então é o quê? Ela falou, é um videocast. Eu falei, agora ferrou, né? Não, mas é tranquilo. Todo mundo tem né, essa chatice assim, não, que é videocast, não é podcast. Mas assim, é um pouco tudo muito junto, assim, né? Porque o que se popularizou foi o nome podcast, né? Sim. Então acho que é o mais utilizado, Assim, acredito é eu. porque, né, o podcast, né, antigamente, ele era muito vinculado só para as áreas de áudio, né? Então,
Isso cresceu muito, principalmente com o Jovem Nerd Azaghal, fazendo o podcast do Jovem Nerd. Isso também foi crescendo para outros canais, né? A partir do momento que você tem a pandemia, né? E aí você tem aquele processo de ficar fechado em casa, você acaba tendo um pouco do crescimento desses videocasts, né? Então você teve muito esse crescimento, principalmente com os canais como o Flow, né, o Flow Podcast, e também com o Podpah, né? O Podpah hoje, inclusive, já virou uma grandíssima marca, né? E aí você tem esse processo, e aí você populariza, assim, o videocast. Mas assim, você vê, né, o próprio pessoal que faz videocast se fala como podcast, né? Flow Podcast, Podpah, então, É normal, é o né? normal, né? É o nome que popularizou, mas querendo ou não, é tudo um pouco da mesma coisa, né? Não, bacana. Ô Henrique, deixa eu fazer uma pergunta. Você que aí já deve ter dito várias experiências, acredito que algumas até engraçadas, né? Eu convido vários empreendedores e a cada 3 empreendedores que eu convido para vir gravar com a gente, 2 recusa e um vem. E os 2 que recusam, às vezes fala que é por falta de tempo, arruma alguma desculpa, mas às vezes a gente percebe às vezes que a pessoa fica meio. Aquada. Exatamente, meio acuada. Tem algumas pessoas que vêm que você vê que veio com a cara e com a coragem, mas de repente nem tivesse preparado. Por que que tem esse Vixe, medo aí? O que que se você eu me. começar a falar, eu acho que eu perco meu emprego, Paulão. Cara, assim, é o que a gente sempre fala, né? A gente auxilia o pessoal a fazer um roteirozinho, né? Uma É. coisa básica, assim, não só pra ter um fio da meada, né? Que nem a gente tá tendo aqui. Mas, assim, tem uma galera. Puta que pariu. Que, cara, vem aqui pra reservar espaço, mas não sabe o que falar. Não tem um conteúdo, assim, próprio. Então começa a vir falar na câmera e, Aham. e, 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 e co- 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 Gagueja começa a mesmo. travar. E não consegue falar, entendeu? Então, que nem a gente fala, a gente sempre auxilia o pessoal, mas depende muito da própria vontade da pessoa de querer, né, fazer o negócio. Porque se você pegar alguém que tenha muita vontade, pô, eu quero fazer, mas não tem aquela habilidade de falar, principalmente com a câmera, putz, cara, é difícil. Tipo, várias vezes a gente já pegou casos da pessoa ter tudo roteirizado, já tá tudo certinho, tal, chega na câmera, não consegue falar. E aí não saiu o E não projeto? sai, não sai. Assim, a pessoa até saiu com vídeo, beleza, mas assim, vídeo fraquíssimo, Entendi. Não, sabe? Que assim, quase a edição nenhuma salva. Então é não. muito complicado, muito complicado. Aí não vai rolar desse caso, né? Provavelmente não É vai difícil, rolar. difícil. Eu até falo, quando eu falei, é o 8º vídeo que a gente tá gravando e a gente tem lá, a gente joga no YouTube e às vezes tem 150 visualizações, 100 visualizações. E se eu pegar alguém lá, que, tipo, os canais que você falou, olhar lá, eles têm milhões de visualizações. Uhum. Mas até falando sobre o propósito da última linha, o nosso propósito é fomentar o empreendedorismo. Então eu posso falar assim, nossa, eu tive só 150 visualizações, ou eu posso falar, nossa, eu tive 150 visualizações, bem bacana, que é o que a gente chega por esse viés, assim, Sim, né? sim. Aquelas 150 pessoas que assistiram foram impactadas de alguma forma com Uhum. o nosso conteúdo. Eu sempre costumo dizer, né? Às vezes, né, principalmente pra quem tá começando, essas visualizações que você tem são as mais valiosas possíveis. Porque, né, você percebe esses canais, né, que tem 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. A maioria dessas visualizações não, sei lá, é um clique que a pessoa deu, assistiu 5 segundos lá e, tchau, não quero mais ver. Pessoa que realmente vai para esses canais mais pequenos, né, no caso, e assiste é porque realmente está muito interessado e está aflito ali, né? Então já é um momento de crescimento que você tem dentro do canal, né? Por isso que eu sempre falo que o podcast em si ele não é só fazer a gravação do podcast, você tem todo um processo, você tem lá divulgação em rede social, fazer o engajamento com o próprio com a pessoa que tá assistindo. Então tem um pouco de tudo ali, né? O que eu mais falo pro pessoal, né? Como você vai fazer o podcast, um podcast único é um vídeo de 40, 50 minutos. Cara, muito raramente a pessoa vai parar 50 minutos do dia dela pra assistir um negócio inteiro. Querendo ou não, gente, a gente vive numa era onde é tudo muito apressado, corrido, não tem como, entendeu? Então o que que você tem que fazer? Você tem que, a partir disso, fazer o seu trabalho de manejo com rede social. Então fazer os cortes mais preciosos ali pra você engrenar e levar a atenção do público para que daí fala, caraca, legal o que ele falou, acho que eu vou dar uma olhada no, No no, no vídeo vídeo inteiro, completo. então. Legal. Então sempre tem que ter esse processo, sabe? Não é só, gravei o podcast, tô bem, valeu, tchau. É É. muito mais, é Eu, muito eu mais. sou consumidor de podcast, né? Uhum. Então eu trabalho normalmente ouvindo um podcast. Eu coloco o fone ali, vou trabalhando.
e vou ouvindo, eu sou consumidor, mas também não assisto, assim, né? Eu fico no áudio. Às vezes tá até no YouTube, tá lá no meu celular no YouTube, eu tô com o fone aqui, tô ouvindo, Uhum. mas não tô assistindo, mas eu sou um consumidor. Mas muitas vezes eu vou até um vídeo em função de algum corte que eu vi. Aí ele divulgou um corte lá, eu achei bem interessante o assunto, eu falei, meu, eu quero procurar esse vídeo aqui, às vezes até alguém que eu não conheço. Sim, Falo, sim, deixa eu ver o que que esse vídeo vai trazer pra mim, além do que eu vi ali no corte, né? sim. Então acho que é normal hoje em dia fazer É esses sempre assim. Eu, cortes, por né? exemplo, né, falando um caso meu, né, eu, sei lá, eu tô vendo vídeo no celular, e aí eu vejo um corte que eu achei super legal, assim, eu falei, caraca, que bacana, que não sei o quê. Eu falei, ah, vou ver a entrevista inteira. E aí, conforme vai passando o tempo, né, você vai vendo assim, e aí você começa a dar uma cansada assim, pô, é um vídeo extenso, sem cortes, sem nada, então, querendo ou não, ele dá uma quebrada assim. Você começa a ver assim, aí você começa a fazer outra tarefa, né? Vou ali lavar a louça ali rapidinho. E aí você vai, e esse que é o legal do podcast, né? Porque o conteúdo não tá não só No no visual, visual, né? né? Ele tá muito no áudio também. Então é um tipo de programa que você consegue fazer fazendo tarefas cotidianas. Então, lavar a louça, arrumar a casa. Por exemplo, só faço isso. Quando eu tô tendo que arrumar minha casa, tendo que fazer faxina, lavar a louça, pô, boto podcast ali no talo em casa e aí vai fazendo o que precisa fazer, entendeu? O conteúdo acho que até é o mais importante do que o Sim, sim. visual, né? O Exato, visual é só exato. para poder integrar É, ali. só pra ter um atrativo pra chamar a pessoa pra assistir. Mas é que nem eu falei, né? Vai passando um tempo, às vezes isso vai causando um desgaste, entendeu? E aí o áudio ele vai pra essa parte do conteúdo, entendeu? É, aí nós falamos sobre os cortes e voltando na minha filha de novo, aí eu comecei a postar os vídeos lá no YouTube, a gente começou a fazer o nosso canal, inclusive pessoal, siga lá. É o canal da Última Linha. Procurem no YouTube se vocês não acompanham ainda e também no Instagram @Última Linha Oficial. O SampaCast também tem as redes sociais para quem quiser estar acompanhando. Por Não. enquanto a gente só trabalha com a rede social da Adesampa, né? Que é @Adesampa. Ah, legal. É @Adesampa No no Instagram. Instagram, isso. Acho que eu sigo a página lá de vocês já. Pô, Adesampa, tá aí, né? Inclusive, eu conheci vocês na Feira do Empreendedor. Sim, Vocês sim. estavam com o estúdio lá e através de lá que eu vim parar Ah, aqui. ali foi um processo incrível ali. A gente. Muita da galera que vem aqui gravar, inclusive, veio por causa da Feira do Empreendedor, ou veio por causa dos outros eventos que a gente participou, né? Então, Comic Con, ou até mesmo a Expo Favela também que a gente participou. E isso que é bacana, né? Porque, querendo ou não, né, o propósito do projeto é exatamente esse, né? Você trazer pessoas, né? Com essa sede do empreendedorismo para poder vir aqui e falar sobre o próprio projeto, né? Então, isso que é muito bacana, né? A gente percebe que é, deu certo a nossa presença no evento, sabe? Legal. E eu tava falando da minha filha, né? E aí eu comecei a postar os vídeos e aí veio ela de novo, porque ela é de outra geração, tá acompanhando tudo que tá acontecendo aí, e eu não tenho esse tempo de acompanhar tudo. Ela falou, Aham. pai, você tem que colocar uma thumb também lá. Eu falei, tem que colocar o quê? Ela falou, uma thumb. Eu falei, não sei nem o que que é thumb, né? Aí foi procurar lá. Falei com o Caio. Falei, Caio, a gente tem que colocar uma thumb lá no vídeo. Ele falou, meu, só conheço o Tang, que é o suquinho lá. Thumb eu não conheço, né? Aí tivemos que pesquisar, vamos saber o que danado que é a thumb. E por incrível que pareça, começamos a colocar as thumb lá e faz total diferença Sim, na busca, né? sim. Eu trabalho também, além do podcast, né? Eu também trabalho com edição de vídeo, né? Então, eu já trabalhei muito, assim, com a área de games, com a própria área também do empreendedorismo, né? O pessoal que vem aqui fazer o podcast às vezes me pede para fazer a edição dos cortes ou até mesmo da entrevista completa. E, cara, a diferença que faz uma thumb é incrível. Porque, querendo ou não, quando você vai, como eu falei, né? Às vezes as pessoas elas estão tão na ansiedade que se não tem nada assim pra atrair numa primeira, de primeira vista, assim, a pessoa não vai se interessar. A partir do momento que você tem alguma coisa que chama a atenção do espectador, porra, aí agora quero ver o que eles têm pra falar. Então eu sempre falo, gente, sempre chame a atenção do espectador. Não só com o conteúdo do podcast, mas também com os atrativos nas edições, né? Então, fazer uma animação mais rebuscada, às vezes também chama atenção. Fazer a thumb faz um diferencial inacreditável, inacreditável. Eu lembro que quando eu tava bem no iniciozinho assim da carreira de edição, eu só entregava o vídeo e é isso aí. Depois o cara que se vire pra publicar essas coisas. E a partir do momento que pediram pra mim fazer thumbnail, né? Que já é um processo um pouquinho mais chatinho, né? Mas que a gente que também faz, né?
Cara, eu vi que teve um boom, assim, de visualização que foi inacreditável. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, realmente, gente, faz uma diferença incrível. E não só para YouTube, mas também para todas as plataformas, né? Então, Instagram, TikTok, o próprio Reels, né? Então, vai de tudo. A gente começou com o projeto do podcast e aí eu comecei lá dentro do escritório querer montar uma estrutura, né? E aí eu comecei a pesquisar e tudo é caro, assim, né? Eu tô falando isso até porque, assim, para quem quer gravar um podcast ou quem quiser também vir participar do nosso canal, o canal nosso é aberto para todos os empreendedores. A pessoa chama a gente lá no Instagram, fala que é empreendedor, fala que quer participar, é bem-vindo porque o nosso projeto é realmente de fomentar o empreendedorismo. E quando eu comecei a ver microfone, aparelhagem, câmera, tudo, Já até começa a desanima, né? ficar Já inviável, até né? desanima. Só que aí depois, ao mesmo tempo, você começa a pesquisar as aparelhagens, começa a aparecer lá que existem estúdios hoje em dia que você pode ir lá, aluga pela hora do estúdio, como aqui mesmo, né? Aqui que é um projeto da prefeitura e acaba sendo um projeto gratuito. Mas se a pessoa estiver distante daqui, não tiver condições de vir aqui, hoje já tem esses estúdios que acho que facilita um pouco, né? Sim. A pessoa quiser gravar um podcast, ela não precisa necessariamente montar uma estrutura dessa. Porque acredito que você, como é técnico de som, vai saber que ela vai gastar aí um bom dinheiro para montar uma estrutura dessa, né? Puta que pariu. Não é uma pouca grana, não, gente. É muito dinheiro investido. Pra vocês terem uma ideia, esse daqui, né, dos estúdios que tem, né, do SampaCast, esse provavelmente é um pouquinho mais bem desenvolvido, assim, em questão de espaço e tudo. Cara, é inacreditável o preço que você vai gastar nisso aqui. Só esses microfones que a gente tá falando, é uns 700 pau cada. Imagina. Essas câmeras que estão filmando a gente, 10 pau cada. Essas iluminação, vamos dizer que só pelo fato de já estar presa todas no teto e fato de ser softbox, sei lá, uns 500 conto cada. E aí você vai começando a fazer as contas, Vai ficando vai inviável, ficando né? inviável. Então, gente, é muito difícil, assim. Por isso que eu sempre falo também, o SampaCast ele vem com uma proposta incrível para qualquer pessoa, porque, gente, é um espaço gratuito de podcast, você pode usar 1 hora de gravação. Se for gravar 1 hora num estúdio em São Paulo, sei lá, até com equipamento pior que esses daqui, eu fiz, só é uns 600, 700 conto a hora. Então, assim, é muito caro, muito caro. Não. E, né, querendo ou não, as empresas elas exploram isso porque eles veem qual que é o crescimento do podcast hoje em dia, É um né? projeto bem bacana. Tanto que alguns convidados nossos, eles começaram a gravar também Sim, aqui um no abraço Sambac. pro Duque, inclusive. O Duque, que foi convidado nosso aqui do podcast, ele começou a gravar o canal dele de cara pro Duque aqui. O Ariston também, que veio a Ariston. primeira vez gravar com a gente. Agora eu sei que ele tá gravando com vocês aqui, Ixi, né? Ariston só agora é Marquinhos figurado aqui. Marquinhos figurado é difícil, hein, Henrique? Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Ariston, um abraço pra você também, meu amigo. Mas pra quem tá gravando, você acha que fortalece a marca? Tá falando da marca dele ali num vídeo, as pessoas estarem assistindo? Até Sempre, sempre, sempre. Cara, eu sempre falo, né? Não só né? Porque qual que é o detalhe, né? Você sempre tenta chamar a galera pelo conteúdo, né? E a partir do momento que você começa a trazer a sua marca, isso meio que fica na cabeça da pessoa, né? Então vai gerando um certo gosto pela coisa do espectador, né? Então a pessoa ela vai querer consumir e querer saber um pouco da sua marca, né? Então a gente tá aqui falando do podcast. E aí você começa a falar do Última Linha. Aí a pessoa, caraca, mas o que que é a Última Linha? Acho que eu vou correr atrás disso daí, pra vou ver o poder que que saber é, do pra que saber o se que que é. trata, né? Então as pessoas são muito curiosas, as pessoas querem saber, querem tudo assim, né? Então é sempre bom sempre ficar citando as coisas, sempre ficar exaltando o teu produto, o teu processo dentro dessas redes. Porque querendo ou não, é consumo, consumo, consumo. E aí, que nem eu falo, né? Sempre trazer o Última Linha nos podcasts é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, porque daí vai chamando mais a galera. E chama mais, chama mais, chama mais. Inclusive, pra quem não sabe, pessoal, Última Linha, porque a gente é um projeto que foca no empreendedorismo, né? Conforme eu falei. E Última Linha, dentro do empreendedorismo, é a linha principal ali, onde vai estar o lucro do empresário, o lucro da empresa. Então, o principal que a gente quer chegar é que as pessoas melhorem essa última linha. Por isso o nome do nosso projeto de Última Linha. Aí dentro do Última Linha vocês vão encontrar o quê? A gente tem workshops, tem os podcasts, lives, e tudo para que fomente o empreendedorismo é sempre bem-vindo lá dentro da Última Linha. E aí fala mais um pouco sobre o pessoal que vem gravar aqui, né? Sobre o. Vamos falar um pouco agora de casos engraçados. O que você tem de caso engraçado aí, sem citar o nome das pessoas, né? Que acho que você não vai. Pra você não perder o emprego, como você falou.
Mas o Ah, que que você... cara, hoje mesmo, né? É que nem a gente fala, né? Às vezes o pessoal vem aqui e não sabe o que falar. Então vem por espontâneo, né, por desespero, assim, nossa, consegui um horário, vou Vem na lá. Vem na empolgação. empolgação. Aí, cara, hoje você percebe, né? Veio uma mulher que trabalha com rede social e a filha dela. Cara, mas não sabia o que falar, botou a filha pra gravar o podcast. Filha, assim, 4 anos, sabe? Aí a criança aqui Nossa. cantando música. Eu fico, tá, e o conteúdo? Que vai ser, sabe? E a pessoa, ela, tipo, levou só até os últimos minutos do tempo dela de gravação pra falar sobre o conteúdo. E aí, como não tem roteirizado nada, não sabe muito o que falar, começou a travar. E E aí, vocês que estão nos bastidores, se a pessoa não pede opinião, também vocês deixam rolar. Como aqui, assim, a gente sempre deixa a gravação completa, livre. livre. Então a gente, assim, bota rec lá e só para quando realmente falar pra parar. Aham. Então, assim, qual que é o detalhe? A pessoa, quando ela tá falando, né? Ela tem que ter meio que um norte, assim, né? Seguir um rumo do que vai falar. Se vai tudo na base do improviso e não, porque manjo aqui, eu consigo falar. Cara, a pessoa vai gaguejar e vai travar e às vezes não vai saber muito o que falar. Então eu sempre pergunto pro pessoal antes de gravar: qual que vai ser a dinâmica de vocês? Como é que vai rolar a gravação do podcast? Vai ser dois microfones? Vocês vão olhar para a câmera direto? Vocês vão fazer uma conversa? Como é que vai rolar? Porque se a pessoa não sabe, não tem um direcionamento Não que a gente pode fazer, desenrola. né? Então, por exemplo, também tem um outro caso que esse aí foi inacreditável. Esse aí realmente tava dando dor, assim, de fazer a gravação. Que tava difícil. E, né, a gente tinha dois munícipes que vinham aqui para fazer a gravação de entrega de um projeto. Né? Eles estavam fazendo meio que um pitching, né? Só que um pitching gravado. Só que, cara, é inacreditável porque, assim, eles tinham tudo para dar certo. Eles tinham o pitching que já tava todo certinho. Eles tinham um roteiro que tava, pô, tranquilo ali. Eles estavam com o roteiro na mão, eles estavam olhando pra câmera e olhando pro roteiro, assim. E, cara, Não mesmo assim, saiu. não saía. Os caras travavam, eles. E aí não conseguia falar. Não conseguia. Então também tem muito isso, né? O medo da pessoa com a câmera, É, né? Que, cara, é uma coisa que pega muito, assim. Eu sempre falo pro pessoal, gente, ó, esquece que essas câmeras aqui existem. Esquece, esquece. O que a gente tá tendo aqui é uma conversa de bar. Que nem o Duque exatamente. mesmo fala, né? É sala de estar. Então é muito isso, né? Porque é uma conversa casual, uma conversa, pô, tranquila, não é nada pra ser muito pesado e ficar pensando, não, não. Aqui a câmera ela tá pegando meu ângulo errado, esse daqui não é meu ângulo bom, tem como eu trocar de lugar com você? Gente, aí para. É, Gente, isso daí é o que mais pesa assim pro pessoal, porque quando você começa a pegar o pessoal que realmente sabe assim falar, não tem medo de câmera, o processo é muito suave, muito tranquilo, né? A gente já encontrou um pouco de tudo aqui, que nem eu falei, né? Então, por exemplo, né, chega aqui os imigrantes venezuelanos e, cara, desenrola, porque eles sabem o que falar, né? E vão desenrolar. Só que, cara, é muito engraçado. Que puta que pariu. Você tá lá gravando e, óbvio, né, a gente como técnico, a gente tem que ter um fio da meada ali de saber se a pessoa tá falando alguma coisa errada, né? aham. Não pode deixar passar nada. Só que aí vem os venezuelanos e começam a falar espanhol na minha cara. E aí eles ficam ali, ó, falando o espanhol e eu. Sem saber o que tá rolando. Eu fico aqui, ó, perdido. Caraca, mas legal o conteúdo. E Aí aí, no final eles perguntam, gostou, né? E você. aí, Henrique, gosta? Pô, claro. Show de bola, né? Caramba, que sacanagem. Então tem até o pessoal internacional que vem Sim, gravar sim. aí. Não, cara, é muito legal. Assim, sempre quando eles vêm, eu já fico assim. Caraca, tá. Eu tenho que ficar prestando atenção no que eles vão falar. Já tenho que ativar o meu portunhol pra ver se eles vão falar alguma coisa. Que, cara, é sempre tem que ser ligeiro ali também na hora. E também fora também as nossas próprias gafes, né, que a gente manda, né? Às vezes a gente faz um clique duplo ali, e aí faz um corte desnecessário, e aí, puta que pariu, a gente cagou, E aí aí, não tem o que e fazer aí não mais tem o que nesse fazer. caso, né? Tem mais o que fazer. Teve, inclusive, um caso, isso daí foi fora de gravação, né? A gente tava fazendo teste, né? Mas aí a gente tava fazendo teste porque a gente trabalha com um programinha chamado OBS, né? Pra fazer as transmissões. E o OBS ele trabalha com cenas, né? Você cria uma cena onde você coloca todas as câmeras, todos os microfones e aí você faz a gravação a partir dela.
Aí eu tava fazendo um teste com um amigo meu, só pra mostrar pra ele como é que acessava tudo certinho, né? E aí eu coloquei a webcam, né, como câmera principal. Aí beleza, né? Aí depois quando eu tava fazendo gravação, de fato, eu vi que a webcam tava ligada. Falei, cara, o que que a webcam tá ligada aqui? Aí eu fui ver a cena, ela tava conectada. Falei, vou deletar essa cena. Puta, no que eu fui deletar, eu sem querer ali por uns milissegundos, Foi foi pra minha tudo. cara. E aí eu Ah, voltei pra gravação. Puta que pariu, nossa senhora. Aí depois eu conversei com eles, eu mesmo fiz o recorte e entreguei o vídeo pra eles. Aí eu é. falei, nossa senhora. Essas coisas acontecem, porque a gente começou a fazer live também pelo Instagram. E aí, quantas vezes a gente não entra na live lá, ainda pegando as manhas, principalmente nas primeiras lives, em vez da gente colocar pra mostrar a gente coloca pro lado contrário e mostra Uhum. tudo que tá em volta Aham. ali, né? Não, problemas técnicos estão sempre aí pra acabar com a gente, né? Deve ser bem interessante no caso de vocês, né? Porque os Nossa. problemas técnicos vão ficar gravados ali, Sim, né? não, muitas das vezes também, né? Às vezes é. E o bom é que pelo menos a equipe sempre se ajuda, né? Entre a gente, né? Então, várias das vezes, né? Eu falo com o pessoal, né? De ajudar. Então, puta, Henrique, a câmera aqui parou de gravar. O que que tá acontecendo? Aí, não, vamos ver. Aí vai lá e conversa e consegue arrumar certinho antes da gravação. Teve um caso, inclusive, também, que para quem não sabe, né? As câmeras, o que que elas fazem, né? Para você capturar a cor da câmera, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de equilíbrio de branco, né? O balanço de branco, na real. E aí, qual que é o detalhe? Se você coloca uma cor muito discrepante do branco, a cor, né, real que a gente está tendo na câmera, ela vai ficar de outra forma. Então, por exemplo, se eu colocar um vermelho para ler como se fosse um branco, a câmera ela vai ficar com um tom todo esverdeado, assim. Então, uma vez eu tava tendo gravação em Pinheiros, e eu tava olhando assim, cara, essa câmera tá muito azul. Eu falei, nossa, o que que é isso? A câmera tá azul. Aí eu fui ver, o balanço de branco ele tava tudo errado. Aí tem que, de novo, né, ir em todas as câmeras e arrumar tudo. Então sempre tem que ficar muito, muito esperto, assim, né, Mas nesses aí você projetos. conseguiu identificar antes de fazer a Sim, sim, gravação. sim, sim. Senão a gravação ia sair Já sair azul com amarelo, aí ia ficar tudo cagado. bacana. E aproveitando, pessoal, aqui, né, fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo aqui com o Henrique, queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, nossos patrocinadores SP Leste, administradora de condomínios, Uba Invest, soluções empresariais, certificados digitais VP e MN Síndicos Profissionais. Eu queria agradecer em especial aí ao grupo Datamassi. Inclusive, a gente vai ter um novo evento lá, o nosso segundo evento lá na Datamassi, dia 22 de fevereiro. Então, empreendedores, não deixem de ir. Eu vou estar palestrando lá. Vou estar falando sobre previsão orçamentária, vou falar sobre finanças, mas principalmente eu vou falar sobre planejamento. Então, o ano começando agora, estamos em fevereiro, né? Começo do ano. Aproveite para fazer o seu planejamento aí no decorrer do ano. E vai ter muito network lá. A gente vai fazer um network entre as empresas que estão participando lá. Vão ser muito bem-vindos. Então, voltando aqui com o Henrique, né? A gente estava conversando aqui sobre os casos engraçados, tudo. E agora falando sobre os empreendedores também, que eu estava dando um recado do nosso evento. Queria chamar os empreendedores para poder vir gravar aqui com a gente. Eu queria que você falasse que é bem tranquilo aí, Henrique, para o Pô, pessoal não não. ficar assustado, né? Tranquilíssimo, né? Inclusive, você estava falando do grupo da Tamassi, né? Um dos caras que mais vem aqui, né? Que mais grava com a gente é o próprio Duque, né? O Duque Estrada. Grande Duque que, né, também é patrocinado pela Datamassi. E, cara, era a mesma coisa, né? O Duque, ele veio aqui pela primeira vez e no início ele tava meio preocupado. Pô, vai travar. Não tenho não tenho esse convívio assim com as câmeras, não vou conseguir falar. A partir do momento que começou, foi-se embora ali. É que nem eu sempre falo. O podcast, gente, é uma conversa. É uma conversa ali bem tranquila. Né? Os primeiros minutos, querendo ou não, você vai dar uma gaguejadinha ali, vai dar uma travada. Mas depois que pegar o embalo, ó, já viu que já passou 30 minutos ali do podcast. É, Então, pô, tempo voa. tempo voa muito rápido. Então, quando você vai falando assim com o teu convidado, ó, o tempo ele vai voando. Então é muito tranquilo, você vai perdendo medo, você vai começando a focar mais na tua fala do que com o próprio medo das câmeras, entendeu? E alguns empreendedores que a gente convida acabam falando, mas eu não tenho conteúdo, o que eu vou divulgar lá? E a gente já trouxe aqui, desde pessoal de salão de beleza, a gente já trouxe fotógrafa,
Já trouxe o próprio Duque, veio aqui conversar com a gente um pouco, falar sobre segurança. O Duque é um intraempreendedor, ele não é um empresário, mas ele empreende dentro do setor dele ali, que ele é da área de venda. Então a gente já trouxe pessoas de diversas áreas. Inclusive o Caio convidou recentemente agora, mas a pessoa tá fugindo da gente também. Uma pessoa que tem uma barraquinha que vende café do lado da estação de trem, porque também é um Nossa. empreendedor. O Caio foi Aham. lá de manhã, tava tomando um café lá me aguardando. A gente combinou de se encontrar numa determinada estação. E aí ele conversando com a pessoa e falou: Meu, você não quer lá gravar com a gente? Porque imagina como esse cara vai trazer uma riqueza aí para as pessoas. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa já num outro patamar e às vezes reclama ainda, né? Eu vejo vários empreendedores reclamando aí. E o cara tá lá vendendo café de manhã. Ele acordou ali e fez daquilo ali um empreendedorismo, Sim. né? É, e também tem aquela, né? Tipo, gente, empreendedor, querendo ou não, é muito do seu próprio trabalho. Querer correr atrás sempre, né, do seu projeto. Gente, o podcast, né? Você fala que não tem tempo pro podcast. O podcast ele vai estar aqui para te ajudar. Vai estar aqui para ajudar você a vender o seu produto, o seu projeto, o que for, o que seja. O que seja. Então, assim, óbvio, cada um tem os seus programas, tem seu trampo, né? O Hum. seu corre, que nem eu sempre falo. Mas, cara, aqui o podcast ele vai estar ajudando o seu trabalho, vai estar ajudando o seu corre, né? Então, cara, não hesite em fazer um projeto desse. É assim, uma estrutura perfeita, uma equipe, né, agradável de se trabalhar, né, Paulo? E só vai enriquecer ainda mais para a divulgação do seu trabalho. Então, cara, não pense duas vezes, vem fazer. É muito bom. Vem aqui, ó. Vem gravar, pessoal. Todo mundo ganha. Ganha quem tá assistindo, que tá pegando ali as suas experiências, ganha você que tá divulgando a sua marca. É bom pra todo mundo, né? A gente começou com esse projeto justamente por isso, porque é o ganha-ganha, que a gente chama do ganha-ganha dentro do empreendedorismo, né? Sim, Todo sim. mundo acaba ganhando. Uhum. Eu agradeço os patrocinadores e esqueci de falar do SampaCast novamente. Eu Oh, acredito que o SampaCast o que mais a gente tem que agradecer, né? Além da Datamassa que está patrocinando lá a gente, os outros patrocinadores, agradecer também ao SampaCast que está apoiando aí não só o empreendedorismo, no meu caso, está apoiando o empreendedorismo, mas está apoiando vários projetos aí, várias pessoas que de repente têm muito para poder falar. uhum. E às vezes eu não tenho um espaço que nem esse aqui, é uma estrutura totalmente profissional, Sim. onde possa ali divulgar, É, né? que nem a gente fala, né? Ainda mais aqui, né? A gente tá gravando no SampaCast do Heliópolis, né? E querendo ou não, Heliópolis, né, é uma área periférica e é muito, assim, difícil de você encontrar uma galera que, né, já é muito, né, perfeita da vida, assim, sabe? Uma área dura, né? O pessoal é muito trabalhador aqui, tem que correr sempre atrás do trampo. Então, cara, isso daqui ajuda de novo, isso daqui ajuda de novo, mais uma vez, pra essa galera também, entendeu? Então é muito importante ter um projeto desse pra própria galera da periferia, entendeu? Muito do pessoal vem aqui também pra fazer gravação de música, né? A galera que aí que trabalha com MC, né? Que quer vender música pro pessoal da periferia. Muita da galera também vem aqui pra vender o próprio corre, né? A galera vem para falar um pouco sobre a própria atividade na favela, né? A gente tem o podcast da grande Elaine, um beijo pra Elaine aí, falar do Pode Empreender, né? Que é um projeto de empreendedoras no Heliópolis. Então, Legal. né, e querendo ou não, né, a Elaine, ela mesma tava falando, né, na periferia, quem mais empreende, quem mais trabalha é mulher. Querendo ou não, né? Porque, cara, imagina a correria que deve ser. Mulher ali, maioria das vezes, né? O pai ele já sumiu de casa, né? Infelizmente, uma triste verdade que existe hoje, né? E daí a mulher vai ter que ir lá, vai ter que cuidar da família, e também vai ter que buscar o trampo, e daí ela começa a vender o próprio trabalho. Minha filha, aqui, ó, correria, que não para. Então, cara, é muito, muito incrível, assim, o processo que tem aqui na periferia. Então, eu que trabalho aqui. Cara, me dá uma sensação muito agradável, sabe? De poder estar ajudando essa galera com um projeto tão enriquecedor que é esse como o Sampa Cash. É bem interessante você falar isso, porque eu nunca tive essa visão, né? A gente vem de mais distante, meus convidados normalmente vêm também de mais distante. Eu sou de Santo André e trago convidados de São Paulo, outros convidados do ABC, sempre mais distantes, mas bastante pessoas da região acabam utilizando aqui o espaço. Sim, sim. Agora, principalmente, né, a galera tá usando mais porque tá começando a ter maior divulgação, né? Esse espaço ainda ele não foi oficialmente inaugurado, mas ele já tá em atividade. Então, desculpa. Que isso. É, Então a galera tá começando a ver o real.
motivo de você usar isso, a real função do SampaCast, né? Que não é só vir aqui e falar um monte de groselha, né? Então a gente vem aqui falar só merda e só trocar risada. Não, cara, isso daqui é um projeto bacana pra você poder, né? Que nem você estava falando, né? Poder vender o empreendedor, né? Sim, Poder, né, mostrar o projeto, poder trazer uma proximidade entre você e o cliente também, né? E você, querendo ou não, você tá falando com o seu cliente ali. sim, sim. Então, cara, é que nem eu falei, né? Eu vou ficar repetindo isso porque acho que é a palavra que mais resume, né? Enriquecedor isso Enriquecedor. daqui. Sim, total. Eu nunca imaginei, assim, que você falando agora, tive esse cenário na minha mente aqui, que as pessoas da região, acredito que sejam as que mais utilizam até, Sim, né? Não sei de que forma que isso é divulgado, propagado ali, porque eu conheci o projeto distante daqui também, né? Lá na Feira do Empreendedor. sim, Mas acredito que a divulgação maior é regional, sim, de todas as unidades ali do SampaCast. sim. Não, que nem eu falei, é muito, muito bonito ver, né, a galera vindo pra cá, né? Inclusive, recentemente a gente teve aqui no CEA Heliópolis, né, um recreio de férias das crianças. Então, como forma de você poder dar uma atividade a mais para as crianças, a gente trouxe elas pra cá pra fazer o podcast. E aí, cara, é muito legal, muito bacana, porque daí você tem um monte de pivetinho assim desse tamanho, vindo aqui falar sobre como foi o recreio. Então, falando, nossa, a comida era mó gostosa, né? Nossa, aquele passeio foi mó da hora, né? Ah, foi mó resenha. Então, pô, é muito bacana, assim, entendeu? Então, e isso é começando por baixo, entendeu? Né? Dando uma alegria pra garotada. E a partir do momento que você começa a crescer, né? Então, que nem eu falei, muita gente vem aqui pra poder fazer produção de música, né? Gravar o áudio pra poder vender pras produtoras. Recentemente também a gente teve um podcast do Elipa TV, né? O Elipa Musicast, né? Que tava falando com um produtor, né, um DJ, que ele tem vários contatos do pessoal que saiu aqui da Lipa pra fora, né? Então já tá fazendo carreira internacional e aí você começa a também dar visibilidade pra isso, cara. Então pô, que nem eu falo, é muito lindo ver isso E daqui, aí, sabe? nesses projetos de música, vocês mudam algo aqui na estrutura? Como que funciona? Então, o de música, né, que nem eu sempre falo, né, gravação de instrumento não é o ideal da gente fazer Aham. aqui. Porque, querendo ou não, quando a gente está pensando nesse tipo de microfone, né, que eles são direcionais, você vai gravar um instrumento e, cara, o som não vai ficar muito agradável, porque daí você tem que fazer uma microfonia certa para tal tipo de instrumento e tal. Então a gente sempre fala, ó, você quer gravar música? Você pode vir. Não vai ficar muito bom. Mas em relação a você querer gravar a sua voz, né? Querer gravar você cantando, pô, aí fechou, tranquilo. Inclusive, recentemente a gente teve um munícipe que veio pra cá, que ele era produtor, que ele trouxe um cantor de gospel pra vir aqui pra fazer videoclipe. Você vê que coisa? O cara veio aqui num estúdio podcast pra vender um videoclipe. E que é basicamente ele sentado na mesa cantando a música com a imagem dele na TV. Então, cara, E E, também aqui da região, né? e aí, esse tipo de projeto rola. Rola pra Aí fica caramba. legal, assim, eu falo, rola, que eu falo no sentido do resultado Ah, final, sim. fica Não, legal. ficou muito bacana, assim. Então, é que nem eu falo, né? Tipo, o espaço em si, ele é muito direcionado, assim, pro pessoal da região, né? E a gente quer dar essa visibilidade. Que, né, a gente pensa, né? Pô, servidor público aí, né? Pô, é sempre meio bosta, meio ruim. Não vou tentar ir no, vou tentar pagar um podcast desse. Não, cara, a gente tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui pra querer fazer o nosso melhor pra poder vender um produto de qualidade, sabe? Então essa é a nossa principal mentalidade, assim, sabe? Tirar esse preconceito que as pessoas têm sobre, né, o serviço público, né? De você poder ver, caraca, puta estrutura, pô, a galera ali pô, sensacional. As câmeras, o vídeo em si, cara, ficou tudo perfeito. Não tem reclamação. Essa acho que é a nossa principal mentalidade, né? Pode ter uma reclamação zero, assim, sabe? Entregar um negócio perfeito, perfeito. O próprio Ariston, antes de começar a gravar aqui, ele gravou em vários estúdios pagos aí, por Uhum. aí, e ele fala, meu, a estrutura lá não perde em nada, é até melhor do que alguns estúdios que eu já cheguei a gravar, né? E eu, quando eu vim aqui gravar, eu achei, assim, excepcional a estrutura de vocês aqui. Então, quem tiver esse preconceito, né, pelo fato justamente de ser um projeto gratuito, às vezes as pessoas têm um preconceito, falar, ah, não vai ser a mesma qualidade do que se eu pagar. Uhum. Mas a qualidade de vocês aqui não deixa nada a desejar, é até acima do que muitos projetos que eu já vi por aí. Sim. Eu achei assim.
Sensacional. Só agradecer mesmo esses que a gente já gravou aí e muitos que a gente ainda pretende gravar aqui com vocês. Imagina, é que nem eu sempre falo, a gente que agradece e a única coisa que a gente espera é que tenha retorno, né? Que o pessoal venha mais uma vez, e duas, e três, e faça 1000 gravações com a gente. Que é o que a gente quer, né? A gente quer trazer a galera pra cá, a gente quer trazer um conteúdo de qualidade com, né, uma produção impecável para as pessoas, né? Então é o que a gente sempre almeja, assim, né? De trazer algo impecável pro munícipe que vem aqui gravar. Não, bacana, vocês estão conseguindo aí cumprir com essa proposta de vocês. Ô, Paulo, tamo bem na fita, hein? Não, sensacional. Gente, pra quem não acompanha, eu vou falar mais uma vez, acompanha lá os nossos vídeos no YouTube, vocês vão ver a qualidade que eu tô falando. Os nossos vídeos que estão lá no YouTube, todos foram gravados aqui com o SampaCast. O Henrique aqui sempre auxiliando a gente, na ausência do Henrique, o Paulo auxiliando a gente. E é uma qualidade assim excepcional. Se vocês assistirem lá, vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. Bem, Henrique, estamos chegando aí ao fim do nosso podcast. Queria saber se você quer deixar algum recado final, alguma coisa aí para quem estiver assistindo a gente. Ah, cara, eu acho que o mais importante, né, meio que resumindo tudo que a gente falou, né, é o quão importante e quão inspirador tá sendo a gente fazer esse trabalho, né. Querendo ou não, o podcast é uma coisa que tá crescendo muito, né, na atualidade. É um projeto incrível da The Sampa, que, assim, é, é muito impecável, é muito legal, mas ainda não é 100%, como é que eu posso dizer? A galera ainda não conhece isso. Isso daí não é que nem, por exemplo, não é que nem um sucesso que nem o Podpah tem, não é que nem um sucesso que nem outros podcasts têm. Isso daqui tem que ser um negócio que tem que ser internacional, na minha opinião. Isso daqui é uma coisa impecável, gente. É estúdio de podcast gratuito para você gravar e sair com seu vídeo pronto na hora. Isso daqui ele tem que ser muito reconhecido, muito reconhecido. Então eu acho que, né, fazendo um podcast como esse, né, podendo vender a ideia do podcast, eu acho que essa é a ideia, assim, né, poder trazer mais visibilidade ainda pro SampaiCast. E só agradecer pelo convite, pô, foi incrível estar aqui, né, poder sair um pouco, né, de trás das câmeras, e Só para fazer. o pessoal que está assistindo entender, o que viria a ser o AD Sampa e o SampaCast? Por que teria esses dois? Você saberia me explicar? Ah, não, é porque, né, a DESAMPA, né, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, Aham. ela é essa agência que cria projetos de desenvolvimento na cidade de São Paulo. Então, dentro da AD Sampa tem outros projetos além do SampaCast, Isso. é Então, isso, assim, né? o SampaCast em si já é incrível. Então, se você começar a analisar os outros projetos que a DESAMPA tem, pô, você tem o TEIA, que é um espaço de trabalho de coworking, né? Então, aqui você tem salas de reunião, você pode usar os computadores gratuitamente. Também impecável. Você tem o Vitec, que é um projeto de aceleração de tecnologia. Você tem o Sampa Games, que também é um projeto de aceleração para criação de games. Você tem o Amplifica Cine, né? Que sou formado em cinema, né? Sempre fui maluco, né? Sempre quis trabalhar com cinema. Tem o Amplifica Cine, que ele dá um auxílio de quase 50 mil reais para você poder produzir algum projeto audiovisual. Então, cara, são só projetos incríveis, assim. A The Sampa tá fazendo um trabalho inacreditável. Tá sendo um orgulho para mim trabalhar pra uma empresa dessa. Então, cara, é É. incrível. Então, para vocês que estão assistindo, pessoal, a gente falou muito aqui do podcast, mas não é só o podcast no Projeto AD Sampa. Procure também lá, como o Henrique falou aqui, @ADSampa. É Isso, só isso. @ADSampa, Arroba The né? Sampa. @ADSampa, procurem lá no Instagram, você vai ver que tem outros projetos além do podcast. É que a nossa proposta aqui hoje era falar um pouco sobre o podcast, então é o que a gente está divulgando aqui, mas tem muitos outros projetos lá. Henrique, obrigado mais uma vez por você Imagina. ter topado participar aí. Pô, eu que agradeço. Que nem eu falei, é bom sair um pouco de trás das câmeras ali, vir pra cá e dar a cara a tapa. Tamo junto na próxima semana, só que você não vai estar aqui junto com a Pô, gente na frente das câmeras, né? Mas você que vai estar no apoio aí, obrigado, viu? Obrigado aí imagina. pelo apoio de sempre. Imagina, eu que agradeço sempre.